nada que fez o senhor... Não, é uma série de fatores. Tá? A política tudo igual dizia o Ulisses Guimarães, né? Olhar para as nuvens e elas mudam constantemente de posição. E tem que agir dessa maneira. Só falou em relacionamento, presidente, com relação à questão tarifária de Itaipu, a renegociação com os... Olha, o problema do Paraguai é que o impeachment ali você faz em 72 horas. A gente não vai interferir na política do Paraguai. Me dou muito bem com o marido. Tá? E o problema que o PT fez é que fez concessões absurdas no passado com dinheiro do povo brasileiro. Esse que é o problema. Tá? E o acordo nosso foi bem feito agora, né? A gente não quer prejudicar o Paraguai, os contratos você tem que cumprir. Eu determinei, dei o aval para que fosse denunciado o último acordo nosso. Eles vêm para conversar, talvez semana aqui ainda. Vai ser rescindido? Pra gente fazer, eu recebo... Desculpa, vai ser rescindido, presidente? Não, denunciado e faz um outro, não tem problema nenhum. Vai refazer o acordo. Pode refazer o acordo, sem problema nenhum. O senhor falou com o presidente do Paraguai? Aí é confidencial. Há a disposição deles em refazer esse acordo de fato, presidente? Olha, o que é a esquerda paraguaia, que é muito forte, né, que era o Lugo. Aquele Lugo, você sabe que era o Lugo, aquele bispo que chegou à presidência, apareceram uns 10 filhos dele. Abusava da boa-fé da mulher traumatizada que ia se confessar e ele arranjava um filho com ela, tá? Esse é o padrão da esquerda no mundo todo. Não tem qualquer consideração com família, com o sofrimento do próximo. Usa tudo sem causa própria. Então o Lugo fazia parte do Foro de São Paulo. Bem, então, inclusive dinheiro nosso, né, em grande parte nosso, foi feita uma linha de transmissão de Itaipu a Assunção no Paraguai. Dinheiro nosso. O PT fez tudo isso aqui. O PT estava transformando aqui a América do Sul aqui uma grande pátria bolivariana. Eu teria muita coisa para falar para vocês sobre isso aqui. Até estou elogiando o Mujica agora, que diz que Venezuela é uma ditadura. Estou elogiando aqui o Evo Morales, que é a segunda vez que está se aproximando de nós. Quer comprar um KC-390, quer vender ureia para a gente, tá? Quer aumentar a venda de gás, quer resolver o problema de aduana com Rondônia. Tudo isso aí a gente conversa, tá certo? E o Evo Morales realmente... O Morales não participou do Foro de São Paulo em Caracas agora. Eu acredito na recuperação das pessoas. É um relacionamento comercial, basicamente, esse agora. Não quer dizer que eu estou apaixonado pelo Evo Morales, não, longe disso aí. Tá? Mas nós não vamos dar as costas para quem quer se integrar ao liberalismo, ao livre mercado, a realmente se preocupar com o bem do seu povo, a garantir aí as cláusulas democráticas. A Bolívia quer entrar no Mercosul, não depende apenas do Brasil, apesar de nós sermos, né, muito mal que todos os países juntos na economia. E a gente vai discutir isso aí também. Tá? Então tudo isso interessa pra gente. O Paraguai é um país que está perfeitamente afinado conosco. O marido é paraquedista, inclusive, igual eu, tá certo? Nos une também, ajuda a nos unir. E vamos buscar uma solução para o Paraguai. Agora lá tudo é muito rápido. O senhor é favorável ao ingresso da Bolívia? Não posso falar aqui agora, tem que ouvir a equipe econômica aí. O senhor se tornou mais pragmático? Se não tiver, logicamente, quem quer entrar, tem umas condições, né? Se as condições oferecidas pelo Brasil na questão econômica, questão ideológica, que tem a cláusula democrática no Mercosul, tem que ser para valer. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, que está em visita oficial ao Brasil. Após o encontro, Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos estão preocupados com o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas, né? Todo mundo está preocupado com isso aí. Então, talvez possa ter no acordo do Mercosul que tem algum problema, assinar um acordo com os Estados Unidos. Todo mundo... Isso aí vai em cima até da questão de inteligência, né? Tem que saber se porventura há armadilhas ou não há, faz do princípio que não haja. De acordo com o Ministério da Economia, é a primeira vez desde 2011 que um chefe de departamento de comércio estadunidense visita o país. Jair Bolsonaro também comentou sobre a crise política no Paraguai. Nessa quarta-feira, o Ministério Público do país vizinho informou que vai investigar autoridades locais por traição à pátria, que teria ocorrido quando firmaram um pacto secreto com o Brasil. Desde que o acordo veio à tona na segunda-feira, 2 ministros e outros funcionários de altos cargos pediram demissão. Com o pacto, a estatal de energia do Paraguai abriu mão de vender energia elétrica para o Brasil, uma compensação que fazia parte da administração binacional da usina hidrelétrica de
de Itaipu. A população pede o impeachment do vice-presidente Hugo Velázquez, suspeito de estar à frente do pacto, e do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, conhecido como Marito. Na noite dessa quarta, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o governo brasileiro pensa em alternativas para a crise no Paraguai. O presidente Bolsonaro me comentou há pouco a sua intenção de estar aberto a essa discussão, inclusive numa eventual denúncia do acordo, de se colocar em posição de dialogar profundamente para que ambos os países, mais especialmente no sentido do Brasil para o Paraguai, nós tenhamos a possibilidade de ajudar aquele país amigo, sem, contudo, prejudicarmos a nossa sociedade, porque é tão importante essa energia, particularmente para a região sudeste. Representantes dos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai vão se encontrar ainda esta semana para discutir um novo acordo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Numa decisão que surpreendeu o mercado, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou os juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual. A taxa agora está em 6% ao ano, no menor nível da história. Em comunicado, o Copom informou que deve continuar cortando os juros básicos nos próximos meses, mas o comitê reiterou a necessidade de reformas estruturais na economia brasileira, como a da Previdência, para que as taxas continuem em níveis baixos. O principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação, a Selic é a taxa que serve de base para os demais juros da economia. Taxas baixas barateiam crédito, incentivando a produção, o consumo e o investimento. Mas o Copom só pode cortar a Selic se tiver segurança de que os preços estão controlados e não vão subir. A decisão agradou ao setor produtivo. Em nota, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, informou que o Banco Central tomou a atitude correta para estimular a economia. A entidade projeta que os juros básicos vão fechar 2019 em 5,25% ao ano. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo. Foram expedidos 108 mandados de prisão e mais de 100 mandados de busca e apreensão para serem executados em 40 cidades paranaenses e uma cidade no interior de São Paulo. O alvo da operação foi o PCC, a organização criminosa que surgiu nos presídios paulistas e que hoje controla grande parte do crime organizado no Brasil e mesmo em países vizinhos. Segundo o promotor Leandro Machado, as pessoas investigadas desempenhavam diferentes atividades num esquema que lembra uma organização empresarial. Cada uma tinha uma função específica, como se fosse uma empresa mesmo. E isso nos chamou muita atenção. E é claro que essa organização criminosa precisa cometer extorsões, precisa sequestrar pessoas, algumas delas rivais, e alguns outros crimes que são conexos a tudo isso acabaram sendo desvendados em razão dessa investigação. O esquema contava com pessoas dentro e fora dos presídios no norte do Paraná, principalmente na região de Londrina. Entre os crimes que teriam sido cometidos estão tráfico de drogas, comércio de armas, sequestro, cárcere privado, falsificações e homicídios. A ação envolveu quase 300 pessoas, entre policiais civis e militares. Um dos presos chegou a ser atingido na perna depois de tentar resistir à prisão, como explicou o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar em Londrina, Major Nelson Vila Júnior. Foi em meio à luta corporal, o policial civil, diante da necessidade de se defender, e efetuou um disparo que atingiu a perna do indivíduo. Segundo o último balanço, durante a tarde já tinham sido executados quase 90 dos mais de 100 mandados de prisão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. A taxa de desocupação do país ficou em 12% no trimestre terminado do mês de junho, 0,7 ponto percentual abaixo da registrada no último trimestre, e a população ocupada cresceu 1,6%. Pela primeira vez em 5 anos, foi registrado aumento no número de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, mas, ao mesmo tempo, o número de empregados sem carteira bateu recorde no país e também o de trabalhadores por conta própria. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O aumento dos empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada foi de 0,9% em relação ao trimestre anterior e de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o crescimento dos empregados sem carteira foi de 3,4% na comparação trimestral e
mais de 5% na comparação anual. O número de trabalhadores por conta própria chegou a 24 milhões e 100 mil pessoas, um crescimento de mais de 5% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Também continua alta a taxa de subutilização, que se manteve estável em 24,8%. Fazem parte da população subutilizada aqueles que trabalham menos horas do que gostariam, os que estão desocupados e aqueles que fazem parte da força de trabalho potencial, mas que não estão procurando trabalho por desalento ou outra condição impeditiva. O coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Simar Azeredo, destaca que por conta desse quadro de alta informalidade e subutilização, ainda não é possível falar em uma virada do mercado de trabalho brasileiro. É um primeiro resultado positivo, é um primeiro resultado que mostra avanço de população ocupada, avanço de carteira de trabalho assinada, avanço na agricultura, na indústria, mas também traz aí movimentos ainda de continuidade avançada, né, e acelerada do crescimento da informalidade, atingindo aí quase 40% da força de trabalho ocupada no Brasil. Nós não temos só 12 ou 13 milhões de pessoas desocupadas, nós temos cerca de 28 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil, levando em consideração aí o trabalho, as pessoas que estão subocupadas por insuficiência de horas, que é recorde na série, a população desalentada, que também é recorde na série. Ele acrescenta que é preciso observar se a informalidade vai ceder nos próximos trimestres. A taxa de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, continua sendo recorde, de 4,4%. Os subocupados por insuficiência de horas atingiram 7 milhões e 400 mil pessoas, um crescimento de 8,7% em relação ao último trimestre e de quase 14% na comparação anual. A indústria foi responsável pela geração de cerca de metade dos empregos com carteira assinada, 146 mil postos de trabalho. O setor de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais foi o segundo a mais gerar empregos com carteira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, negou o pedido de soltura do economista Lineu Castilho Martins, preso na Operação SESFINI, um desdobramento da Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, Martins atuava como operador financeiro do ex-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio, Henrique Alberto Santos Ribeiro, e era o responsável por entregar a propina fruto do esquema de corrupção no órgão ao ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Além da soltura do economista, a defesa havia pedido a suspensão do processo ao qual ele responde, com base na decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou a suspensão dos processos e de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal que foram instaurados com compartilhamento de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e do Banco Central, sem autorização da Justiça. Na decisão tomada nesta segunda-feira, Bretas detalhou que os processos contra Martins não usam dados do COAF, mas somente da Receita Federal, que não seria alvo da decisão de Toffoli. O magistrado argumentou ainda que o Ministério Público Federal trouxe outros elementos de prova ao processo, que foram obtidos de forma independente e que serviram para corroborar as acusações e, consequentemente, embasar as decisões judiciais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos. A Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmou a morte de 4 detentos durante transporte entre as cidades de Novo Repartimento e Marabá. As mortes teriam ocorrido em celas dentro de um caminhão entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira. Os detentos assassinados apresentavam sinais de sufocamento. Eles vinham do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde na segunda-feira ocorreu um massacre. Eram apontados como líderes das facções criminosas envolvidas no confronto. As circunstâncias das mortes estão sob investigação. Também nesta quarta-feira, o número de mortos em Altamira subiu para 58, depois que peritos encontraram mais um corpo sobre os escombros do centro que foi incendiado. 16 corpos estavam decapitados. Os demais tinham sinais de morte por asfixia ou queimadura. A transferência dos detentos envolvidos no massacre começou na terça-feira.
21 presos já estão em unidades prisionais de Belém. Eles serão encaminhados para presídios estaduais e federais. Também nesta terça-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária ao Pará. O governo estadual pediu que 40 agentes reforcem as atividades de guarda, vigilância e custódia de presos. Eles devem chegar no estado ainda nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.